Aí nós estamos fazendo nessa revisão sobre os textos bíblicos do Natal, a narrativa bíblica sobre o nascimento de Jesus. E hoje nós vamos falar e rever os detalhes de como que Jesus foi anunciado a Maria, o que aconteceu ali nas primeiras etapas, nos primeiros momentos, né, desse milagre, dessa ação sobrenatural de Deus para nós, dessa demonstração do amor divino para a humanidade. Então, nós vamos falar de Jesus, o Verbo de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. O Verbo divino. O Evangelho de João, ele começa falando no primeiro capítulo que o Verbo, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo ali, ele estava falando de Jesus. E ele dizia, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Estava falando de Jesus que veio, habitou entre nós. O Verbo, a palavra, Deus Pai, que prometeu, Jesus, o Espírito Santo, que é presente, e Jesus, que é o Verbo, a palavra que se tornou um de nós, e a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agindo para resgatar o homem, para nos trazer de volta a Deus. Então, é muito lindo a mensagem toda do Evangelho. E quando nós falamos dos evangelhos, dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, foram 4 evangelistas falando a história de Jesus. Mas é interessante que cada um deles tem uma visão diferente. É a mesma coisa se eu pedisse para o Biratã, o Léo, a Helena e a Eliana, os 4 assistirem uma situação, uma cena, e depois pedir para cada um narrar a cena para nós. Cada um ia contar a mesma coisa que eles viram, todos viram a mesma coisa, mas cada um ia contar detalhes certamente diferentes que um observou e o outro não. O que pode ser muito importante chamar a atenção do Biratã pode não chamar a atenção do Léo, ou o que chamou a atenção do Léo pode ter escapado, o detalhe da Helena pode não ter visto. E assim são os evangelistas. Quando a gente lê na Bíblia os 4 evangelhos, no Novo Testamento, os 4 primeiros livros, na verdade, são os 4 narram a história de Jesus, cada um conta, narra com uma perspectiva diferente, com a visão diferente do que... Então, a gente vai ver, por exemplo, que o Marcos não conta nada sobre os primeiros, a anunciação de Jesus, ou sobre os detalhes de Maria, da gravidez, nada disso. Mateus já fala direto do que aconteceu, mas fala resumidamente, fazendo um resumo bem rápido de tudo. E quando a gente vai para Lucas, Lucas era médico, gente. E como médico, e certamente ele era apegado aos detalhes, porque o Evangelho de Lucas conta os detalhes, os pormenores, fala mostra coisas que os outros não mostram. Então, essa é a beleza da gente ler, e eu selecionei textos da Bíblia aqui, dos 4 evangelhos, para a gente poder ter uma visão do Natal, de Jesus e desses textos bíblicos natalinos que são tão importantes para nós. Então, vamos ver essas narrativas da palavra de Deus sobre Jesus. Eu vou começar no Evangelho de Lucas, porque ele é o que mais dá detalhes. Lucas, capítulo 1, do versículo 26 em diante até o 38, fala o anúncio, não é? Do nascimento de Jesus. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Quando fala 6º mês, 6º mês de quê? Se você ler os versículos antes, estava se falando do que aconteceu com Isabel, a prima de Maria, que foi a mãe de João Batista. Contou a história, ela era estéril, não podia ter filho. Então, ele começa narrando o que aconteceu, como foi que Deus anunciou para
para Isabel e o marido dela que eles teriam um filho, que aquele filho seria o precursor de Jesus, aquele que ia anunciar o Salvador. João Batista foi o anunciador, foi o profeta que anunciou. Ele era primo, no caso de Jesus, que é filho da prima de Maria, e 6 meses mais velho que Jesus. Isabel estava entrando no 6º mês de gravidez, quando Maria recebeu a visitação do anjo Gabriel e anunciou a gravidez dela. Então, esse 6º mês aqui está se referindo ao 6º mês da gravidez de Isabel, porque se você ler antes, é sobre esse o assunto que estava falando. Então, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada. Em outras traduções, fala comprometida, com um jovem, com um varão cujo nome era José. Desposado, comprometido, eles eram noivos, ainda não eram casados. Eles tinham um compromisso, um pacto para casamento, mas ainda não eram casados. E há um varão cujo nome era José, que era da casa de Davi, ou seja, da linhagem, da descendência do rei Davi. E o nome dessa virgem, dessa jovem, era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Foi a maneira como o anjo cumprimentou e saudou Maria, dizendo que ela era agraciada, que ela era bendita entre todas as mulheres. Vendo ela, quando ela viu o anjo, turbou-se com aquelas palavras, ela ficou sem entender as palavras, e assim, por que ele está falando isso? O que está acontecendo? E quem é isso, um anjo? E ela considerava que saudação seria esta. O que é isso que ele está falando? Que eu sou agraciada, que eu sou bendita entre as mulheres? Que é que esse anjo está falando para mim? É interessante que Maria não assustou com o fato de ter ali um anjo. Ela certamente era uma mulher de oração, uma mulher de Deus, uma mulher consagrada, dedicada a Deus, e sabia, e certamente já tinha tido talvez outras experiências com Deus, de intimidade na oração, e de ter visões, e ter sonhos com anjos, e Deus falar com ela. Porque quem anda com Deus e tem intimidade com Deus, sabe que Deus fala com a gente. Deus fala através de sonhos, Deus fala em visões, em revelações. Tem muitas maneiras diferentes que Deus realmente se comunica conosco. Então, Maria certamente tinha essa comunhão com Deus, uma vida de oração, que ela não estranhou a presença do anjo, ela estranhou a saudação, as palavras dele. Por que ele estava falando daquele jeito com ela? Versículo 30. Então disse-lhe o anjo: Maria, não temas, não tenha medo, porque achaste graça diante de Deus. E eis que no teu ventre conceberás, e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Você vai ter um filho no teu ventre, e você vai dar o nome dele de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Aqui estava falando de toda a linhagem, descendência de Israel, de todo o reinado, o controle, o poder sobre a nação de Israel, sobre os judeus como um povo, como um todo. O Senhor lhe dará o trono de Davi. Davi tinha sido rei de Israel. Aquele povo de Israel tinha uma promessa de Deus, que Deus enviaria o Salvador, o Messias, o libertador. Deus, aqui o anjo estava falando para ela: você vai ter um filho, o nome dele vai ser Jesus, ele é filho do Altíssimo e ele é o prometido, o libertador. Ele é aquele, o Messias, o Cristo, que foi prometido por Deus para a salvação do seu povo. E ele reinará eternamente na casa de Jacó. Casa de Jacó, de novo, Jacó também descendente. Quando nós falamos Abraão, Isaac, Jacó, Davi, eram os patriarcas, os descendentes, a linhagem do povo de Israel. Então, a casa de Jacó é da descendência, da linhagem do povo judeu, que é da descendência de Abraão e Jacó.
e o seu reino não terá fim. Ele é dessa linhagem, ele vai ter um governo, ele vai ter o poder, ele vai governar. Esse menino vai ser especial, ele é o Salvador, ele é o Messias. O anjo estava dando a mensagem para ela, que era cumprimento das profecias, das promessas que existiam sobre o Messias. Maria certamente conhecia, de ouvir falar essas promessas. Ela conhecia as escrituras sobre essas promessas. Ela sabia de que é que o anjo estava falando. Ela sabia qual era o assunto, ela sabia a importância do que estava acontecendo ali naquele momento. E eis que no teu ventre conceberás e darás à luz a um filho. E por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria, então, ao anjo: como se fará isto, visto que eu não conheço o varão? Como que isso vai acontecer? Se eu não conheço, não tive nunca, né, conhecer, a palavra conhecer aqui, quando nós estudamos os originais do grego, do hebraico, as línguas originais que foram escritas, os manuscritos originais do texto bíblico, a palavra conhecer era citada todas as vezes quando falava de alguém que se casava e que tivesse relacionamento íntimo sexual. Então, deu-se a conhecer a sua mulher, deu-se a conhecer ao seu marido, era no sentido de ter tido relacionamento sexual íntimo com o cônjuge. E aqui Maria está dizendo, como que isso vai acontecer? Como que eu vou ficar grávida? Se eu não conheço varão, eu nunca tive relação com nenhum homem. Eu estou desposada com José, eu tenho um compromisso, eu sou noiva, mas eu sou virgem, eu não conheço, nunca tive um relacionamento sexual com ninguém. Como é que eu vou ficar grávida? Essa era a pergunta de Maria para o anjo. E o anjo respondeu e disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Vai vir sobre você o Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo. Você vai gerar um filho pelo Espírito Santo. Não é de homem, não é gerado por natureza humana, não é pela lógica humana de esperma masculino. Você vai gerar um filho que ele vem de Deus. É algo sobrenatural de Deus. Porque aqui estava sendo enviado Jesus, o próprio Deus se fazendo homem, habitando entre nós. A Bíblia fala depois, Paulo escrevendo mais na frente as cartas, ele fala, se refere a Jesus como sendo o segundo Adão. O primeiro Adão Deus criou sem pecado, e Adão escolheu pecar. Jesus veio sem pecado, porque Jesus não nasceu como os outros homens. Todos que nasceram depois de Adão e Eva, todo ser humano é nascido já com o pecado original. Então, nós somos todos pecadores, nascemos em pecado. Jesus, ele veio nascido de mulher, porém, não de uma fecundação humana natural. Ele é filho gerado, filho do Espírito Santo de Deus, ele é o próprio Deus. Então, ele veio sem pecado, ele é o segundo Adão, o segundo homem nascido nessa terra que não teve pecado original. Adão foi o primeiro, mas escolheu pecar. Jesus agora vem como sendo o segundo Adão, como homem sem pecado, e escolheu não pecar. Fez o que o primeiro Adão deveria ter feito, obedeceu à palavra de Deus. Ele fez o que o primeiro Adão deveria ter feito, seguido a direção que Deus deu para ele. Jesus veio para provar para a humanidade que era possível obedecer e ser fiel a Deus. Como homem, e Jesus veio em carne como homem, e ele cumpriu com a vontade de Deus, ele obedeceu à lei de Deus, ele disse não para a tentação, ele disse não ao pecado, e ele permaneceu puro sem pecado. Então ele veio como homem para provar que era possível, como homem, servir a Deus e fazer a vontade de Deus. Então aqui
quando a mensagem do anjo para Maria era: o filho que você vai ter, ele é de Deus. Ele será chamado Filho de Deus, Filho do Altíssimo. É uma obra sobrenatural da parte de Deus na sua vida. Maria, então, responde. O anjo ainda diz para Maria sobre a Isabel: eis que também Isabel, a tua prima, concebeu um filho na sua velhice. Isabel concedeu o filho com o marido dela, de nascimento natural. Era João Batista que iria nascer, e ele era um profeta, tinha um ministério, um chamado de Deus, mas ele não era como Jesus. Jesus era do Espírito Santo. João Batista era apenas um milagre que Deus estava fazendo em Isabel, porque ela e o marido eram casados há muitos anos e não tinham filhos. Ela era estéril, mas Deus fez o milagre dela engravidar. Então, a sua prima Isabel concebeu um filho na sua velhice, e esse já é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Então, quando começa a história, ele começa dizendo: já é o 6º mês de Isabel, agora está dizendo: já é o 6º mês que ela está grávida. Aquela que era chamada estéril já está gerando um filho, porque para Deus nada é impossível. O anjo estava dizendo: Maria, do jeito que Isabel não podia ter filho, e Deus deu a ela um filho, você é virgem, não conhece varão, mas você vai ter um filho, obra do Espírito Santo. É algo que para Deus nada é impossível. Deus pode todas as coisas. Era essa orientação que o anjo estava dando a Maria. Então Maria respondeu para o anjo. Aqui a resposta dela: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo, então, ausentou-se dela. Maria foi de uma fibra, de uma braveza, uma coragem, né? Extraordinária, porque ela sabia o que estava acontecendo. Ela sabia e entendia a seriedade daquele momento e da missão que Deus estava dando a ela. Um privilégio gigante, não é? Ser escolhida por Deus, um privilégio maravilhoso. E nós admiramos Maria, nós respeitamos Maria, nós temos um carinho enorme pela vida, dedicação, exemplo de mulher que ela foi. Queria eu poder ser pelo menos um tiquinho do muito que ela foi sempre com Deus. O que nós não fazemos é crer que Maria pode interceder diante de Deus por nós, que quem intercede é Jesus. Ela foi um instrumento nas mãos de Deus para trazer Jesus até nós. Ela foi chamada por Deus, escolhida por Deus, e foi usada por Deus para um ministério, para uma obra, para algo maravilhoso que Deus quis fazer para a humanidade. E Maria se colocou como serva. Eis aqui a serva do Senhor. Eu estou aqui para ser usada pelo Senhor. Eu estou aqui para o Senhor me dar ordem e eu obedecer. O servo, Deus, o Senhor manda e ele obedece. E a palavra que ela usou é: eis aqui a serva. Eu estou aqui para obedecer ao teu comando, a tua vontade, o teu querer seja feito na minha vida. Eu abro mão de tudo que eu quero, tudo que eu penso para fazer a tua vontade. Esse era o coração de Maria, de submissão total à vontade de Deus. Gente, que coisa linda! Maria sabia que na hora que soubessem que ela estava grávida, antes do casamento, instantaneamente ela ia perder todas as amigas que ela tinha. Que nenhum pai ou mãe ia deixar uma moça direita de família andar com uma moça que estivesse grávida antes de casar. E vem me contar que é obra de Deus. Quem é que acreditar nessa história, né? Então, Maria sofreu muito. Ninguém entendia o que estava acontecendo com ela. Ninguém podia imaginar a dimensão do que estava acontecendo. A Bíblia diz, se você ler depois, continua lendo o Evangelho de Lucas, você vai ver que ela foi passar 3 meses na casa da prima Isabel, que quando ela chegou lá, Isabel sentiu a presença de Deus nela e sabia que a criança que estava nela era de Deus, porque Isabel também, o marido, eram pessoas de Deus. E ela ficou 3 meses com Isabel,
Por quê? Porque certamente ela ia sofrer uma pressão da sociedade, do local onde ela morava, da vila onde ela morava, ela ia sofrer rejeição, calúnia da sociedade inteira. As pessoas iam passar por ela olhando, fofocando e falando o que tinha acontecido com ela e José. E teria sido terrível para Maria toda aquela situação. Ela foi passar 3 meses longe, porque imagino, naquele tempo, quais as repressões que ela não passou. Mas calada, ela aguentou tudo, porque ela sabia que o que estava passando valeria a pena, porque ela estava fazendo para Deus. No coração dela, ela sabia que ela estava fazendo era certo, que ela não tinha errado. José, seu noivo, quis sair, afastar, mas o anjo apareceu para ele, falou com ele também, então ele ficou do lado dela. Deus tinha um plano, e ela se sujeitou, se submeteu a ser usada por Deus naquele plano. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Que coisa linda, não é? Que nós possamos seguir o exemplo de Maria. Faz a sua vontade, Senhor, e não a minha na minha vida. E o Evangelho de Mateus já conta a história mais resumidamente. Ele vai já mais por cima, olha só, ele fala, ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, a mesma palavra, comprometida, antes de se ajuntarem, em outra versão diz antes de se conhecerem como marido e mulher, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Ela se encontrou grávida antes de estar casada com José. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, tentou deixá-la secretamente. Ele falou assim, para não criar mais problema, eu vou me afastar de você ficar sozinha e ter esse filho. E projetando ele isso, planejando para fazer isso, ele teve um sonho, eis que um sonho. Em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor e disse, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, não tenha medo de receber Maria como tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. José, recebe Maria, casa com ela, assume este casamento imediatamente. A criança que está com ela é do Espírito Santo. E José conhecia Maria, né? José conhecia para saber da integridade dela, que ela jamais teria feito nada errado. Ele tinha confiança. Essa semana aqui, hoje, na verdade, hoje, eu conversei com um casal. Tá? Casamento marcado para o dia 7 de janeiro. Primeira semana, daqui 15 dias, mais ou menos. E eles romperam, acabou o casamento. Foi cancelado hoje o casamento. Porque a moça não consegue confiar no rapaz. E como é que casa se não acredita no que o outro fala? Como é que casa sem saber a integridade, quem é a pessoa com quem você está casando? Como é que casa sem confiar no outro, né? José confiava e sabia quem era Maria. Ele acreditava na palavra que ela disse, é do Espírito Santo, eu estou grávida. Ele sabia que ela estava falando a verdade, que ela era uma mulher de Deus, porque ele também era um homem de Deus, coração, tanto que ele ouviu a voz de Deus. Então, olha só, José, então, ouviu o que o anjo falou, e o anjo continuou dizendo, ela dará à luz a um filho, chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Aqui, Mateus lembra que os profetas falavam que haveria um que viria nascer e que seria o Salvador. E o profeta diz, eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Mateus, o evangelista, aqui traz à memória a profecia, a promessa que já tinha sido dita anos e anos atrás pelos profetas, de que haveria o nascimento de um menino, através de uma virgem, e que o nome desse menino seria Emanuel, Deus conosco. E José, então, quando acordou do sono, despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher.
e não a conheceu, presta atenção nos detalhes quando a gente lê a Bíblia, e não a conheceu, até que deu à luz ao seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. José, então, fez o que o anjo disse, se casou com Maria oficialmente, assumiu ela como esposa, mas ele não a conheceu. Aqui vem de novo o verbo, que no original da tradução é a mesma palavra que diz, ele não teve relação sexual, intimidade com Maria como esposa, até que o menino nasceu. Ele não teve relacionamento com ela e não a conheceu, até que ela deu à luz ao seu filho primogênito. Primogênito é o primeiro. Todas as vezes que a Bíblia se relata Jesus como filho de Maria e José, fala que ele era o primogênito, o primeiro filho de Maria. Depois que Jesus nasceu, depois que Jesus nasceu, José e Maria teve vida conjugal, como marido e esposa, uma vida normal. Ele a conheceu depois que Jesus nasceu. Ele respeitou até o nascimento de Jesus. Ele aguardou aquele momento especial, mas ele teve uma vida normal de esposo e esposa, e eles tiveram outros filhos. E a Bíblia menciona e cita irmãos de Jesus e irmãs de Jesus em outras passagens do Evangelho. Então, é isso. E todas as vezes que a Bíblia se refere a Jesus como filho de Deus, a Bíblia se refere a Jesus como sendo unigênito filho de Deus. Significa que ele é o único filho de Deus. Mas quando se refere a Jesus como filho de Maria, ele é o primogênito, o primeiro filho, e não o unigênito. Ele não foi o único para Maria, mas ele foi o único de Deus e o primeiro de Maria. Nós vamos ver várias outras passagens sobre isso, e alguém que tiver dúvida e quiser os detalhes, num outro momento eu posso dar mais detalhes sobre isso. Mas é importante a gente ler a narrativa bíblica e ver os detalhes e as verdades da palavra de Deus aí. Qualquer Bíblia que você abrir para ler, de qualquer tradução, você vai ver exatamente essa mesma narrativa. Então, aconteceu naqueles dias, aqui eu volto para o texto do Evangelho de Lucas, que nós já lemos ontem, já foi falado sobre isso, quando eles foram até Belém para o nascimento de Jesus, para o alistamento. E aí, então, a gente vai parar por aqui nesses textos que diz respeito a Jesus. Aqui nós já falamos quando Jesus nasceu, lá na manjedoura, quando os pastores que estavam no campo ouviram o anunciamento, quando os anjos anunciaram que havia nascido o Salvador, e eles foram ao encontro de Jesus. E a palavra de Deus também menciona que não apenas os pastores foram visitar Jesus lá na estrebaria, na manjedoura, mas a Bíblia também fala dos reis magos que foram visitar Jesus. E nós vamos já falar sobre eles, mas eu quero, antes de entrar no assunto dos reis magos, quero ressaltar na importância do Natal a dedicação à vida, a ouvir a voz de Deus, a viver com disposição e um coração aberto para realmente fazer a vontade de Deus. Que esse é o exemplo que Maria dá para nós, de que nós estejamos o coração de serva, como ela. Dizer, eis aqui, serva do Senhor. Eu quero fazer a vontade do Senhor. É a sua vontade? É o que o Senhor quer de mim? Eu estou aqui para obedecer. É aquilo que o Senhor deseja do meu coração? Eu estou aqui para fazer. É assim que o Senhor pede na sua palavra? Eu estou aqui para cumprir. Gente, um filho obediente, um filho dedicado, é a alegria de um pai e de uma mãe, não é? Um filho que ouve, que dá atenção aos conselhos, que para e presta atenção no que o pai e a mãe falam e que realmente valoriza a palavra de um pai e de uma mãe e obedece, é um filho bem-sucedido, é um filho que tudo dá certo para ele. Geralmente, tudo acontece de bom para aquele que obedece, que ouve. E Deus tem prazer
nos seus filhos que ouvem e obedecem a sua voz. Maria foi exemplo de obedecer, ainda que para obedecer a Deus ia lhe custar muito, ia sofrer. Ela perdeu os amigos, ela perdeu o respeito e a honra que a sociedade tinha com ela como uma moça digna, direita, né? Um exemplo na época. De repente, ela perdeu tudo isso, mas ela sabia em quem ela cria. E, na verdade, ela se manteve firme na postura, e a Bíblia diz que ela guardava em silêncio, no coração, todas as promessas de Deus. Porque na hora certa ela sabia que Jesus ia se manifestar como sendo Deus. Eu imagino naquela festa, lá naquele casamento em Caná da Galileia, quando eles estavam na festa de casamento e que acabou o vinho, Maria sabia quem era o filho dela. Ela sabia que ele tinha poder de multiplicar. Ela sabia que ele era Deus, que ele era de Deus e que ele era Deus. Eu imagino durante a infância de Jesus, a Bíblia não fala, não menciona muita coisa, mas eu imagino quantos milagres ele não fez no dia a dia dentro de casa. E Maria e José certamente viam e falavam assim, o que nós vamos fazer com esse menino? Como é que nós vamos lidar com isso, né? Imagina. Porque certamente ela viu ele fazer coisas incríveis durante a sua infância, porque apesar de estar em forma de homem, ele era Deus. Então ela sabia quem ele era, e ela tinha ansiedade de ver ele se manifestar como Deus publicamente, para que as pessoas vissem que ele era Deus. Então, em outras palavras, ia dizer, bem que a Maria José falou que esse menino era de Deus. Coitada, a gente julgou ela e agora nós estamos vendo que ele realmente é Deus. Então, eu acho que Maria tinha esse desejo no coração de ver Jesus agindo como Deus, para que as pessoas pudessem vê-lo como Deus e entender que tudo que ela passou era por causa de uma causa muito nobre. E ela estava ali disposta a servir. Então, quando Jesus dá ordem, ela diz para os servos, faça tudo o que ele mandar. Porque ela sabia que algo estava para acontecer. E ela, então, quando Jesus multiplica, transforma a água em vinho, o coração dela se alegrou certamente de ver Jesus fazendo o seu primeiro milagre e se revelando como sendo o Filho de Deus no meio do povo. A missão, o ministério de Maria, a graça de Deus sobre ela, em cuidar, em preservar essa criança, em fugir com ele para o Egito, escondê-lo, ela e José, enquanto criança, quando Herodes mandou matar todos os meninos. Tudo isso foi parte de uma grande missão, um trabalho longo, árduo, difícil, mas que ela cumpriu de todo o coração para Deus, dando o melhor de si. E a palavra de Deus diz que, lá em Mateus capítulo 2, fala dos magos, dizendo que, tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente até Jerusalém. Esses magos eram reis, eles eram do Oriente, eles vieram de terra estranha, longínqua, eles eram meio que astrônomos, estudiosos das estrelas. Quando nós pesquisamos sobre eles na história, nas arqueologias e nas histórias da época, nós vamos ver que eles eram estudiosos das estrelas. E como estudiosos, todos os artigos e tudo que diz respeito às estrelas que eram escritos na época, eles estudavam. E eles já tinham estudado sobre as profecias do povo de Israel, que haviam profecias de que quando nascesse o Salvador, o Messias, haveria uma estrela especial. Já estava escrito nas profecias sobre a estrela, haverá um sinal, a estrela no céu. Então, eles sabiam que havia uma profecia. E quando eles viram a estrela, que era diferente de toda e qualquer estrela que eles já tinham visto na sua vida, e olha que eles estudavam o céu, estudavam as estrelas todo dia, quando eles viram a estrela, eles entenderam, é a estrela do Messias.
Nasceu o Salvador de Israel, nasceu o prometido, cumpriu-se a profecia, vamos lá para encontrar esse rei. Olha que o coração deles, apesar de serem pessoas ricas, reis, eles tinham um coração voltado para as coisas, para a palavra de Deus, e eles criam na profecia, tanto que eles largaram tudo e foram ao encontro para encontrar aquele rei. E eles foram levando com eles presentes caríssimos. Como sendo reis, eles sabiam que um presente digno de um rei era algo precioso. Deus já tinha preparado tudo, porque José e Maria ia precisar do recurso financeiro daqueles presentes, ouro, incenso e mirra, para fugir para o Egito e sustentar aquela criança durante aqueles anos que eles viveram fugitivos no Egito, até poder voltar para a sua terra. Então, aqueles presentes dos reis foi o recurso financeiro que eles tiveram para sustentar a sua família e a fuga para o Egito. Então, aqueles reis foram ao encontro de Jesus, procurar por ele. Então, eles vieram do Oriente até Jerusalém. E eles chegaram em Jerusalém perguntando: onde está aquele que é nascido, o rei dos judeus? Onde que está o rei de vocês que nasceu? Olha, eles imaginavam que eles, sendo de outro país, sendo do Oriente, eles conheciam a profecia e estavam esperando o rei. Eles imaginavam que em Jerusalém, a terra dos judeus, todo mundo sabia da profecia, todo mundo estava esperando e todo mundo tinha visto a estrela e que todo mundo já estava em volta do rei adorando. A decepção deles foi grande quando chegou em Jerusalém, que ninguém estava sabendo de nada, que ninguém estava falando sobre isso, que ninguém estava nem prestando atenção na estrela que estava no céu. A Bíblia diz que Jesus veio para o que era seus, mas os seus não o reconheceram. O povo de Jerusalém, que era para reconhecer Jesus, não estava nem aí, não prestou atenção, não viram o que estava acontecendo, o próprio Deus se tornando carne e vindo até eles. Onde está aquele que é nascido, o rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela no Oriente e nós viemos para adorá-lo. A gente viu a estrela, a gente sabe que ele nasceu e a gente veio aqui, veio de longe, viajamos muito para chegar aqui porque nós queremos adorar esse rei. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou no coração, ficou assustado, falou: ué, toda Jerusalém, a cidade inteira entrou em... O que é isso? 3 reis vieram de longe para adorar um rei que nasceu? Nós não temos outro rei. Herodes era o rei, era o chefe. Herodes já ficou logo com medo, se nascer o outro vai tomar meu lugar? E aí entra a política, a guerra de poderes. Quem é que manda, deixa de mandar? Quem é que está no controle? Quem tem o poder? Todo mundo se perturbou. E congregado todos os príncipes, os sacerdotes, os escribas do povo, perguntou onde havia de nascer o Cristo. Herodes reuniu os estudiosos das profecias, os príncipes, os sacerdotes, e perguntou: vocês que entendem aí das escrituras, me diz aonde é que a profecia fala que esse menino vai nascer. E eles então falaram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. Havia uma profecia que dizia: tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Havia uma profecia que dizia a cidade, Belém, que apesar de ser pequena, ela não seria pequena, porque dela sairia o rei de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, os 3 reis magos, os 3 reis, chamou eles num canto e falou assim, e perguntou para eles exatamente qual o tempo em que a estrela apareceu, quanto tempo faz que vocês viram essa estrela, quanto tempo faz que vocês estão seguindo essa estrela. Herodes queria ter uma noção de quantos meses, quantos dias tinha essa criança que tinha nascido, porque o dia que a estrela apareceu foi o dia que ele nasceu. Então, aqui os magos, os 3 reis que vieram, tinham noção do tempo. E então, ele falou para eles: olha, vai a Belém, procura pelo menino, acha o menino onde que ele está, e vem e me conta, porque eu também quero ir lá fazer uma visita, também quero ir lá adorar ele. Hipocrisia. Ele queria que os magos fossem lá, vissem o menino, achavam onde está,
voltasse, falasse com ele, e ele ia lá mandar matar o menino, porque ele não queria saber de nenhum outro rei para tomar o lugar dele. Ele inquiriu exatamente acerca do tempo que a estrela apareceu, e enviando-os a Belém, disse: Ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, porque também eu, para que eu também vá e o adore. Era mentira, ele não queria adorar, ele queria matá-lo. E tendo eles ouvido o rei, eles ouviram Herodes, partiram, os 3 reis partiram, e foram atrás da estrela achar o menino. E seguiram a estrela que tinham visto no Oriente. Ia diante deles, até que chegando no lugar, a estrela parou. E no lugar aonde parou estava o menino. A estrela parou em cima do local onde Jesus estava. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. Entrando na casa, aqui tem um outro detalhe importante, quando a gente faz o presépio, que é muito bonito, e a gente põe lá Jesus, José, Maria, os carneirinhos, os burrinhos em volta, na manjedoura. Geralmente a gente põe os 3 reis magos também na manjedoura, né? No meio dos animais. Eles não chegaram lá no mesmo dia que os pastores chegaram. Os pastores foram no mesma noite e encontrou o menino na manjedoura enrolado num pano. Mas os reis magos, quando chegaram, já tinha passado dias, que eles viajaram muito desde o dia da estrela apareceu até chegar lá. Não chegaram no mesmo dia, a viagem foi longa. Então, diz aqui que entrando na casa, José e Maria não estavam mais na manjedoura, porque depois de ter nascido uma criança, certamente o dono da manjedoura viu que tinha um bebezinho novo, providenciou um jeito, arrumou um lugar, talvez, quem sabe, a Bíblia não fala, mas quem sabe os pastores que foi lá e viu um bebezinho tão especial que o anjo anunciou era o Salvador. Numa manjedoura, certamente os pastores levaram para a casa deles, ou arrumaram uma casa, arrumaram um jeito de hospedar Jesus, José e Maria, numa casa. Porque quando os magos chegaram lá, eles já estavam numa casa. Entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Eles entraram na casa, viram o bebê com a mãe, e eles adoraram o menino. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, presentes. Eles deram de presente ouro, incenso e mirra. Ouro para o rei, incenso porque ele era o profeta, mirra, ele era o salvador, a mirra era usada como unguento perfumado no corpo depois do sacrifício. Esses reis ofereceram 3 presentes especiais para um grande governante, para um grande rei. E aqueles presentes tinham valor financeiro grande, que foi o que ajudou José e Maria a fugir para o Egito e sustentar Jesus na infância dele por muito tempo. Deus tinha providenciado tudo que eles precisavam para aquela situação. Os reis adoraram Jesus. E a palavra de Deus vai dizer, se você continuar lendo, que eles foram orientados por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, mandaram José e Maria fugir. Falou, olha, o Herodes quer pegar vocês, foge. E eles também, os reis magos, foram embora para a terra deles, mas fugiram por outro caminho, para não encontrar com Herodes, para não ter esse problema. E a Bíblia diz que Herodes mandou matar todas as crianças que nasceram naquela época, muita criança morreu, porque ele estava tentando matar Jesus, o rei dos judeus. Mas Jesus tinha fugido e escapado para o Egito, aonde ficou. E a Bíblia não fala da infância de Jesus. Jesus volta a aparecer já com 12 anos, quando ele vai ao templo e na festa vai com seus pais a Jerusalém, numa festa, já era um pré-adolescente. A história do nascimento de Jesus, as narrativas bíblicas sobre esse nascimento são narrativas muito lindas e tem muitas verdades para nós. Eu estou fazendo até muito rápido, corrido, porque muito texto bíblico, muita informação para uma noite só, para 3 noites só, não é? Mas é para a gente rever, recordar, relembrar que reis, profetas, sacerdotes, gente pobre, pastores, gente importante, todos sabiam da importância de Jesus. E ainda hoje,
Mais de 2000 anos depois, Jesus continua sendo Deus. Ele veio, ele viveu, ele deu a sua vida, ele morreu, foi perseguido, morreu na cruz do Calvário por nós, porque o reino que ele veio trazer, apresentar, não era desse mundo, não era um reino material, um governo dessa terra, mas era um reino espiritual. E ele morreu por nós, pagando o preço dos nossos pecados. Ele cumpriu a sua missão e ele disse que ele ia para o Pai, mas que ele não ia nos deixar órfãos, sozinhos, abandonados. Ele disse que ele ia voltar, ele ia deixar conosco o Espírito Santo que habita no nosso coração e que ele iria voltar um dia para nos buscar, para que aonde ele está, nós possamos estar também. Ele disse que na hora certa ele ia voltar. Nós estamos celebrando o Natal no ano 2022, depois deste nascimento de Jesus. Nós estamos celebrando, mas com a esperança de que esse mesmo Jesus vai voltar. Ele está voltando. As profecias sobre a vinda dele, o nascimento dele, todas se cumpriram. A cidade onde ele nasceu, como da virgem que ele ia nascer, da cidade de onde ele era, que ele seria o Nazareno, foi de Nazaré, todos os detalhes da estrela, todos os detalhes das profecias que Deus falou se cumpriu. Agora tem profecias que dá detalhes de que vai acontecer para a volta dele de novo, quando ele vai vir para nos buscar, para levar para estar com ele, que é a volta de Jesus. E hoje, nós que cremos em Jesus, esperamos a sua volta. As profecias estão se cumprindo. Muitas das verdades de Deus que a palavra diz sobre o final dos tempos, nós estamos vendo abertamente na mídia, na televisão, nas notícias mundiais. Jesus está voltando. Deus é real. O que ele fala acontece, cumpre. A palavra de Deus é um livro inspirado pelo Espírito Santo de Deus, é verdade, e o que está escrito nela se cumpre. E nós temos que celebrar o Natal com esse coração cheio de esperança, de fé, de que esse Deus que nos ama, que enviou o seu Filho por nós, ele vai voltar para nos buscar, para estar com ele. E ele tem promessa de uma vida eterna no céu com ele. O plano original de Deus era a gente viver uma vida maravilhosa aqui nessa terra, no paraíso que ele criou. Mas por causa das nossas escolhas, a gente atrapalhou o negócio todo. Mas Deus tem um plano de uma vida eterna, um paraíso onde nós vamos viver a eternidade com ele, onde não haverá choro, não haverá lágrimas, não haverá doenças, não haverá mais nada. Não haverá mais morte, mais separação. E esse plano Deus ainda vai completar. Ele vai voltar para nos levar para estar com ele. Essa é a nossa esperança. Natal é a festa de celebrar a vinda de Jesus até nós, o Deus que se fez homem e habitou entre nós. E a esperança de que estamos aguardando o cumprimento das suas promessas de que ele vem nos buscar. Que Deus abençoe a sua palavra no nosso coração. Um feliz Natal, abençoado Natal, cheio da presença de Deus, da graça de Deus e do desejo de conhecer esse Deus cada vez mais e estar com ele, andando com ele. Bênção de Deus sobre sua vida, sua família, sua casa, nesses dias, em nome de Jesus. Amém.